Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Chegamos hoje ao episódio número 24 e o tema será sobre os biomas brasileiros. Antes de começar esse episódio, eu tenho que alertá-los que os biomas brasileiros são um tema tão extenso que não coube em um único episódio. E por isso a gente decidiu dividir em duas etapas. Então você pode curtir por parcelas. Nesse episódio a gente conversa sobre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. E no próximo a gente conversa sobre a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Então, para não perder a segunda parte desse episódio, marca aí na sua agenda, no seu calendário, que no dia 10 de fevereiro, às 10 da manhã, tem um episódio complementar, beleza? Valeu, galera, e continuem agora com a primeira parte. Esse será um episódio histórico na curta carreira do biologismo, porque é o primeiro episódio gravado após o início da vacinação no Brasil. Finalmente! Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e estou junto com os meus amigos de sempre. Isso aí, finalmente então, né, temos a vacina. Meu bumbum tá esperando feliz, mesmo eu sabendo que não é na bunda, é no braço que toma a vacina, né, mas eu estou ansioso, né, mesmo a gente vai tomar lá pro meio do ano e tal, mas o importante é que começou. Eu sou o Aron, também sou biólogo, e vamos aí para esse episódio importante, né, que a galera confunde umas coisinhas de bioma, vamos tentar explicar, né, porque ninguém aqui é expert nisso, né? Mas a gente consegue brincar um pouco. Exatamente, mano. Pô, eu fico pensando que esse episódio, né? A gente começou a falar de uma coisa que fazia um tempo que a gente ficava focando muito na vacina, na parte de educação, na parte de notícias. E hoje a gente vai falar uma coisa um pouco básica e ao mesmo tempo muito importante pra gente voltar às nossas raízes, né? De meio ambiente. Eu sou Ribas e que bom que saiu uma vacina também. Esperamos que esse ano a gente consiga tomá-las ainda. E sou biólogo, gestor ambiental. E é isso, galera. Vamos beber água e começar o episódio. É isso aí. Pegue seu copo d'água, siga as dicas do hidratado Luiz Cláudio Ribas. É o biólogo mais hidratado desse Brasil. Exatamente. Se não é o mais hidratado, é o mais preocupado com a hidratação alheia. Bom, galera, então a gente gostaria de fazer um convite para quem está nos ouvindo. A gente tem página no Facebook, no Instagram, facebook.com/biologismo, no Instagram @biologismo. A gente posta vários conteúdos lá, estamos falando bastante sobre vacinas ultimamente. E também é importante lembrar que a gente está fazendo umas lives no Instagram, tá saindo uma por semana. Só dá uma olhada no nosso perfil que a gente está deixando as lives salvas no Instagram TV, com exceção da última que deu um pau aí, a gente acabou perdendo a gravação. Mas teremos muitas outras ainda. Inclusive essa aí, talvez a gente refaça ela com mais conversa, mais legal, porque a Isabela foi bem bacana a conversa e a gente conseguiria trocar ideias até sobre outros assuntos que estão relevantes, né, no momento, né? Bem lembrado, a gente está convidando uma galera muito firmeza, que manja pra caramba de vacina, de pandemia, dos vírus aí, do vírus, né? E tá rolando uns bate-papo bem bacana, então a gente aconselha quem tem curiosidades a procurar lá. Notícia do Ribas. Tava zapeando esse ano de notícia, passamos do dia 20 ainda só que não tem muita notícia tão positiva ainda esse ano, assim, tirando a vacina e tal. Então, pro meio ambiente, pensando em relação ao nosso tema de hoje, vamos fazer uma notícia que é Retrospectiva 2020, um ano intenso na proteção das espécies ameaçadas. Eu peguei aqui uma notícia que faz uma retrospectiva, assim, é um apanhado do WWF, né, falando um pouco de algumas conquistas, assim, durante os meses, alguns programas que a galera foi fazendo. Bem bacana, assim. Em janeiro, o SARD, né, que é a Iniciativa dos Botos da América do Sul, eles percorreram o Amazonas, assim, para dimensionar as populações e ver quais as ameaças que os botos enfrentam. E descobriram que desses mais de 900 botos rastreados, a maior parte deles é no Peru e na Colômbia. E no Brasil foi a menor porção deles, né? E as ameaças a esses animais são ferimentos causados por hélices de embarcações. Pensando que os rios amazônicos, tem bastante embarcação ali passando por lá. E o legal dessa parte em janeiro é que ocorreu o desenvolvimento do plano de manejo e conservação para a proteção dos botos e também o lançamento da plataforma Botos Amazônicos, que visa disseminar informações na região. Já em março, saiu o Guia Prático de Planejamento e Gestão Eficazes de Áreas Marinhas Protegidas para Tubarões e Raias, pensando nesses animais. E em maio teve início o PAT, né, que é Plano de Ação Territorial
espinhaço mineiro, que visava a proteção das espécies mais em risco dessa região e tinha o objetivo de fazer um levantamento desses dados relevantes, né, em si, para a elaboração do plano territorial. Então isso é muito importante porque o plano territorial está pensando nessas espécies que estão em risco também. Isso é bem bacana ter um plano para isso. Em junho e julho tiveram várias ações, né? Eles elaboraram modelos de protocolo de avaliação de risco de importação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos. Isso foi muito legal porque ocorreu a primeira oficina de validação desses protocolos, focado muito nessa questão dessas espécies invasoras, né, que acontecem porque são importadas. Isso também é muito importante. Em junho também, o PAN, né, que é o Plano de Ação Nacional de Peixes e Éguas da Mata Atlântica, né, que visa a conservação de espécies dos peixes, né, e das éguas para protegê-los de extinção. Teve a meta de melhorar realmente o estado de conservação e popularizar alguns desses peixes, algas, rios e riachos desse bioma, mais ou menos em 5 anos. Isso é muito bacana porque esses PANs, né, que são os Planos de Ação Nacional, eles, por mais que eles possam visar um animal às vezes, sabe, o plano de ação da onça-pintada, eles não estão, o plano todo não visa só a onça-pintada, né, ela visa vários outros animais, o bioma, e tudo isso, então é muito interessante. No dia 19 de junho de 2020, foi no Dia Mundial do Albatroz, ocorreu, né, uma conversa que buscava conservar esses albatrozes e pétreis e coordenar atividades internacionais para mitigar ameaças a essas populações. Elas são bem... A gente já conversou também um pouco sobre o albatroz em outros podcasts, né? Inclusive tem um que tá no nome, o albatroz. E elas são espécies muito importantes. Junho e julho, sobre o Pantanal, né? A gente está em plenas chamas, né, do Pantanal, mas também foi feito um estudo preliminar do Instituto Ararazu, que apontou que mais de 90% daquela fazenda São Francisco, né, de Perigara, que é o refúgio de araras azuis, infelizmente foi destruído pelas chamas, né? Mais de 90% por causa desses incêndios, né? Mas também ocorreu uma doação de remédios muito grande que ajudou no tratamento desses animais que foram feridos pelo fogo e também para o resgate de diversos animais nessa região. Elas foram levadas ao CRAS, né, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Em julho, o Instituto Natureza do Tocantins, que é o Naturantins, publicou uma portaria com foco nas singularidades das espécies do bioma, pensando na conservação dos mesmos. Então foi muito legal porque o Cerrado no Tocantins já tem uma certa portaria aí que está pensando mais em cima deles. Então acabando, galera. Em julho, a elaboração do PAT, né, que é aquele plano, do Planalto Sul, visando a conservação de espécies na região, com vegetação nativa de Mata Atlântica e oficializado pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em agosto, descobriram que as concentrações nesses peixes de mercúrio estavam acima do limite de segurança e foram em mais de 78% de peixes carnívoros. Em agosto também foi realizado o pedido de revogação daqueles decretos e portarias que flexibilizavam a caça e o acesso também à arma de fogo, que uma coisa leva a outra, sendo publicado no mês seguinte também um estudo que dissertava, né, sobre a importância dos parques e reservas para a conservação da fauna ameaçada de extinção, especialmente no Cerrado, que essa região é muito grande, a gente vai conversar sobre isso. E em novembro, como nosso último ponto dessa retrospectiva, tivemos a estratégia de conservação da onça-pintada, que vai até 2030, e vai promover atividades econômicas sustentáveis, como agrofloresta, restauração florestal comunitária, em benefício das populações que coexistem com esse felino, em várias regiões mesmo. Fazendo um apanhado, né, o mundo todo, desde 1970, viu uma queda de 68% do tamanho das populações das espécies. E esse relatório de 2020 também comenta que a América Latina, infelizmente, tem o pior índice do planeta, que aconteceu com uma redução de 94% nessa área em geral, né? Então é importante entender que, por mais que a gente veja desastres aí, também tem ações de grupos, governo, etc., do Ministério do Meio Ambiente também, que estão tentando amenizar, mitigar ou até mesmo reverter alguns cenários, né? E eu fico por isso, falei bastante hoje, mas acho que é um start para a nossa conversa aí sobre os biomas. Isso aí, mano. Ótima introdução.
um pouquinho de cada bioma aí, né? Coisas importantes que aconteceram durante o ano de 2020, que com certeza estudos e acontecimentos que ficaram abafados pelo coronavírus, mas a galera que está aí trabalhando com o meio ambiente, com os ecossistemas, não parou de trabalhar, né? E os problemas não pararam de acontecer, né? Então foi uma boa introdução para a gente emendar nos assuntos aí. Realmente, mano, acho que é importante a gente ver que, por mais que na mídia, né, a gente fica focando muito nas coisas que aconteceram de ruim, infelizmente, né, a gente tem que também ver que aconteceu também muita coisa boa nesse processo, com pessoas que estão realmente interessadas em conservar, em proteger, e vem muita importância nesses ambientes e nesses animais, né? É isso aí, mano. Vamos lá, né, para esse assunto meio ensino médio, meio vestibular, né, aproveitando que a gente está na semana do Enem, um assunto importante, interessante, eu gosto de conversar sobre esses diferentes biomas e hoje, né, nessa revisão que eu estava fazendo aqui para bolar o roteiro, descobri umas coisas, relembrei outras e tal, foi divertido. Começando, seria legal a gente falar que no Brasil possui 6 biomas, né? 6 biomas terrestres, né? São 6 principais, na verdade, né? Mas daí eles são divididos, nem sei se existe essa palavra, né? A gente pode colocar meio que um subbioma, assim, né? Porque não são 6, mas o pessoal acha que já é cravado, né? Esse aqui. E não é, né? Vai tendo aquelas transições lá e ganha outros nomes e tal. Mas são 6. Senão fica muito difícil pra galera decorar. Pra gente também. Exato. Mas é isso, né? Porque tem alguns biomas que são gigantescos, então é óbvio que dependendo da região vai ter diferença ali, né? Então aí nessa que vem essas ramificações, né? E são 6 também, mas tipo, se você for ver no total são 9, né? Uma parte do cerrado tem aquela mata dos cocais, né? Um pedacinho, né? Aí na parte lá de baixo da Mata Atlântica tem a Mata de Araucária, que é mais pro Paraná, então todos esses negócios aí, né? Exato. Se for pensar também, esses biomas são tão grandes que pegam até partes do clima diferentes, né? Sim, umidades diferentes, climas diferentes. Então, claro que eles não iam ser iguaizinhos, né? Exatamente. Até a altitude faz diferença também, né? Você buscando na internet, eles descrevem, né? São 6 biomas, que são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E aí também fala que tem o bioma marinho, né? Mas hoje a gente vai focar nos biomas terrestres só. Até porque nós não manja muito nem de terrestre, imagina de marinho. Aí ferrou, né, velho? Mas o terrestre é legal falar porque, né, a nossa costa é gigantesca, tem um monte de coisa legal. Sim. E a parte interna também é muito grande. Aí vem aquela galera, não, a gente vai falar do terrestre porque a gente vê, né, o marinho não dá pra ver que tá embaixo d'água. Sempre bom ter você no podcast, Arão. Obrigado. Tô risado. Bom, vamos começar pela Amazônia, que é o maior bioma de todos. É aquele mais conhecido, né? Que todo mundo fala, o Amazonas. O bioma Amazonas. Exatamente. Porque pra quem não sabe, né, Amazônia e Amazonas é diferente, tá? Você acha que é tudo a mesma coisa? Não é não, fique sabendo já agora. Então, tem uma coisa chamada tipo estado, a região é um pouco diferente. Amazonas é o estado, tá? A Amazônia é a floresta inteira que pega o Amazonas, pega outros estados, pega outros países, tá? Então não confunde. O maior bioma do Brasil a gente sabe que é, mas aí do mundo é também? E aí, ó, vocês têm 5 segundos pra pesquisar no Google, hein? Uma curiosidade, ó, a Amazônia ela pega 49,29% do território brasileiro, então metade do Brasil é a Amazônia, tá? E ela é o maior bioma do mundo também porque ela abrange 9 países. Então é o Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. Tem gente que nem sabia que Suriname ficava na América do Sul, né? E a título de curiosidade, a língua falada no Suriname é o holandês, ó. Da hora.
Pois é. A Amazônia está em 9 estados, né? 3 regiões e, como o Aaron comentou, 9 países também, né? Estado do Acre, do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Rondônia, uma boa parte do Mato Grosso e uma pequenininha parte do Tocantins. Pois é. 9 estados e 3 regiões, né? Isso aí. E segundo o pessoal da Globo, é Roraima, tá? É verdade, mudou. Acho que não é nem da Globo, né? Que mudou, né? Não, na real Antigamente você pode usar os dois. Ah, os dois é permitido? É certo? permitido. Eu confirmo porque, segundo meu maravilhoso professor Galassi, que descansa em paz, que foi um dos melhor professor de português da vida, se o cara falou, tava falado. Você podia usar os dois. É engraçado, eu lembro bem da época, assim, que mudou isso, que eu era meio moleque, criança, assim, e tal. Via na escola Roraima e tal. E aí um dia na TV começaram a falar o estado de Roraima, eu falei, que é essa, mano? Eu ainda achei que o repórter tava moscando, viajando ali. E aí começou a vir um atrás do outro, Roraima. Eu falei, mano, mudou, que negócio feio, Roraima. Mas o Aaron falou que as duas formas estão permitidas aí, então tá bom, né? Bom, se tiver alguém de Roraima ou de Roraima nos ouvindo aí, comenta aí no YouTube ou onde você estiver ouvindo, como é que vocês falam. Ajuda a gente aí. Bom, tudo bem que a forma de escrever não vai mudar nada, né? Então, tudo bem. Bem lembrado. Porque não tem acento, tá? Se você coloca, não vai passar no Enem domingo. Aí uma coisa também, né, que o pessoal que fala erroneamente, né, mas não que tire o mérito, né, do bioma, já vou falar aqui, né, porque fala, se não é isso, então não presta, né? Porque tem muita gente que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Que não, mas na real não, cara, não é querendo frustrar o pessoal, mas todo o oxigênio que a Amazônia produz, ele também utiliza, tá? Porque ele é muito grande. A Amazônia é o ar-condicionado do mundo, pode ser. Daí tá certo, mas não é o pulmão do mundo, tá? Sinto lhe dizer pra vocês que tem aquelas camisetas, né? Que tá escrito pulmão do mundo, é um pulmão com um monte de árvore, tipo, tá errado, desculpa. Tipo, ela ajuda e tal, mas exato. na verdade o oceano é o pulmão do mundo, se for ver, né? O pulmão do mundo são as microalgas. Isso. Então. Você falou não é pulmão do mundo, beleza. Mas, mano, a galera também tem que pensar uma coisa. Como você falou, ar-condicionado. Cara, se esse ar todo aí, que é, né, esse oxigênio todo, não for umidificado, a gente também se ferra. Não, com certeza. Por isso que eu falei já no começo pro pessoal não. Por isso que eu falei no começo pro pessoal não tirar o mérito, porque, então não é, então não presta. Não, presta tem muito, tá ligado? Vamos vender essa porcaria. Então, né? Se você tá reclamando do calor agora, irmão, imagina se não tivesse a Amazônia, mano. Você ia tá derretendo, bicho. Pois é, mano, e é importante você comentar isso daí, porque a gente tem alguns dados aqui que a gente coletou hoje, e um dado importante fala sobre isso, que a floresta armazena nas árvores 100 gigatoneladas de carbono. Dá nem pra imaginar o que é isso, né? Eu nem sabia que tinha essa unidade gigatonelada, tá ligado? Pois é, cara, nem sei quanto é isso, mas é muito. Aí tem a equivalência, é equivalente a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis do planeta. 10 anos, cara. Então, se desmatar a floresta, imagina, né? Esse carbono vai todo para a atmosfera e aí a mudança climática não vai ter nenhum negacionista que vai discordar. Se discordar, irmão, aí tem uma péssima notícia para te dar, que vai ter que sacrificar. Exatamente. Cara, eu fico pensando, eu tô vendo agora as gigatoneladas, eu posso estar errado, mas se você for pensar em quilo, mega e giga, são uma coisa que é vezes 1000, a gente tem, tipo, 1 bilhão de toneladas, que já são 1000 quilos de carbono armazenado nessas árvores. Então, mano, você tá lá desmatando, você está contribuindo para esse carbono armazenado aí, tudo para a atmosfera e aumentar mais ainda o aquecimento global de uma forma absurda. Exatamente. Pois é, tem um ponto que eu acho interessante a gente mencionar, que é a questão que o pessoal fala assim, não, mas
a empresa desmatou lá, cortou 2.000 árvores, e aí depois eles plantaram 2.000 árvores em outro lugar. Beleza, é melhor do que nada. Mas tem uma questão que a árvore, quanto mais antiga, mais carbono ela captura, né? Uma árvore jovem, ela captura pouco carbono. Então, mesmo que você replante o que você desmatou, ou até mais do que desmatou, não é a mesma coisa, né? Porque até aquela árvore que você plantou chegar no nível que estava aquela que você cortou, são vários anos, décadas aí, às vezes até séculos, dependendo da árvore e do tamanho dela, né? E não adianta também nada você cortar, tipo, 2.000 árvores e plantar 2.000 pinheiro, tá ligado? 2.000 eucalipto, aí não adianta nada, viu, irmão? Realmente, o comportamento das árvores é bem diferente ao longo da vida deles, né? Delas, né? Então, essa parte de sequestro de carbono só quando ela é mais velha um pouco, né? Ela já tá mais tranquila em relação ao crescimento dela, né? Exatamente. E tem a questão da biodiversidade, né? A Amazônia ela é chamada de mega biodiverso, né? Porque é um bioma tão gigantesco, né? Que o Aron falou, 50% do território nacional, né? Ele é um bioma tão imenso que não dá nem para mensurar a quantidade de espécies que vivem ali. Já tentaram fazer uns estudos e tal, mas não dá para ter muita noção, porque... Por exemplo, de acordo com a WWF, entre 2013 e 2015, uma nova espécie de animal ou de vegetal era descoberta a cada 2 dias. Cara, isso é muita coisa, né? E ainda tem muito mais a ser descoberto. Então, no site de CMBio tem uma média aí, mas, meu, não tem nem como, não dá pra você cravar isso, porque certeza é muito mais. Fala que é cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos, que fala, só 300 espécies de mamíferos. Mano, 300 espécies de mamífero é coisa de ligado? E 1,3 mil espécies de aves, e habitando em 4.196.943 quilômetros quadrados de florestas densas e abertas. Então é gigantesco. Não dá nem pra mensurar isso aí. Pois é. Todo mundo fala que todas as curas das doenças do mundo inteiro que existem hoje estão na Amazônia, porque tem tanta espécie lá que pode ser uma cura, pode servir pra isso e tal. E aí a quantidade de coisa que já tiraram da área ali pra fazer cosmético, remédio, entre outras coisas, é absurda, né? Eu penso assim, cara, galera pode estar falando assim, olha o Aron, é o Zé Matinho, tá ligado? É o druida da floresta, saca? Mas, toda doença que existe, ela tem uma cura, tá ligado? E essa cura tá em algum lugar do mundo, tá? Você só não descobriu, tá ligado? Pois é, o desenvolvimento dos estudos aí, uma hora vai achar, né? Estamos chegando na cura na vacina para HIV, né? Então... Sim. Pode demorar, mas uma hora a gente chega lá, né? Exatamente. Eu fico pensando que doenças mais complicadas, por exemplo, que autoimunes, né? Tipo câncer e coisas assim, com certeza deve ter alguma coisa que trabalha com as células, né? Uma planta, uma bactéria, alguma coisa que tá nesses biomas e que a gente trabalhando consegue reverter alguma coisa, né? Um câncer, alguma coisa do tipo, com coisas mais naturais, né? Com certeza deve ter, cara. Com certeza. Aí a galera vem chamar nós de homeopata, mas não é, velho. Com certeza deve existir. A gente é biochá. Mas, mano, com certeza deve existir, tá ligado? Não é... Eu falei homeopatia, mas é porque é o geral, né? O nome que a galera fala. Mas, tipo, coisa natural, com certeza. Não fala que não funciona, não é só coisa sintética que funciona normal. Não, lógico. Tem uma frase que eu acho interessante, eu não lembro quem foi que comentou, se foi a Lídia, no episódio que a gente gravou sobre dengue, acho que foi ela. E que ela falou assim, não existe sintético, né? Porque, assim... Ok, existe, mas em algum momento da cadeia de produção, aquilo veio do meio ambiente, veio da natureza, né? Sim, sim. Então, mesmo que muito manipulado, o negócio sai do meio ambiente, da natureza ali, né? O famoso composto ativo, né, que vocês estão falando. Diz bem isso. Bom, e ainda além desses pontos que vocês comentaram, né, da extração de remédios, de plantas aí, que dá para virar medicamentos e tal, outra importância da Amazônia são os rios voadores, né, que ajudam a irrigar aqui os estados do centro-oeste e no sul, inclusive auxiliando a agricultura, né? E fora isso, ela é
um bioma que ajuda a regular o clima, né? Como vocês comentaram aí, que é um ar-condicionado e tal, né? E ela ajuda a regular o clima tanto do Brasil, do próprio estado do Amazonas mesmo, como países ali mais ao sul, Argentina, Uruguai e tal, e no geral do planeta inteiro também, né? Com certeza, mano. Aquele lance que teve chuva negra do Rio Grande do Sul era por causa das queimadas lá da Amazônia, né? E como não podia deixar de fora, né? Todo mundo sabe que a Amazônia é um bioma, uma floresta que sofre muito aí com a ação antrópica, né? Com a ação do homem. E, né, o estado do Pará aí campeão em desmatamento, a gente está sempre vendo notícias, madeira ilegal e tal, né? No ano passado também a gente teve recorde de queimadas, não só no Pantanal, mas também na Amazônia e tal. O negócio foi feio, apesar de ser uma floresta úmida, né? Floresta tropical aí, rainforest, né? Sofre muito com esses problemas também. E a gente tem alguns dados aqui, rapidinho, né? Só para passar aí por cima. 2019 foi a maior taxa de desmatamento desde 2008 e chegou num nível ali de 8 mil quilômetros quadrados. E aí, assim, em 2019 teve esse aumento, né, que o desmatamento vinha em queda desde 2004, chegou num nível legal ali, legal assim, né, em 2012, que estava numa faixa de 5 mil quilômetros quadrados por ano, que ainda é muita coisa, né? 5 mil quilômetros quadrados é até perder de vista, né? Mas perto ali de 2004, que era 27 mil quilômetros quadrados, caiu bastante, né? De 27 mil para 5 mil ali. Só que aí depois de 2012 começou a crescer de novo e em 2019 foi a maior taxa desde 2008. Então, de 2019 em diante, os desmatamento e as queimadas aumentaram muito, né? E isso se deve um pouco à queda na fiscalização do IBAMA, né, que teve uma redução aí de multas, o próprio afastamento do Ricardo Galvão lá do INPE, né, e começou a se questionar muito os dados que o INPE trazia, né, umas informações precisas sobre a perda de áreas naturais ali, e isso, com menos fiscalização, obviamente vai ter mais desmatamento, né, e infelizmente a Amazônia voltou a ter esse crescimento aí. Sem contar também que fiscalizar na Amazônia não é uma coisa fácil, porque é muito grande, a galera entra no meio lá da Amazônia, começa a, né, destruir tudo e tal. Como é que você vai olhar? Por mais que você passe de avião ali, até você mandar uma equipe para poder ir atrás e tudo mais, e tem que ser armado, porque os caras têm arma também, né, direto. Além disso, até você chegar no lugar que eles estão ali, já saíram fora, foram para outro lugar. Então precisa mesmo de uma ação maior aí, até militar, para poder fiscalizar essas ações, né, que são negativas. Sim, ações ilegais, né? E é isso, né, cara? Tipo, se já é difícil pelo tamanho da floresta você fiscalizar aquilo, imagina diminuindo a fiscalização, né? Aí vira casa da mãe Joana. Pois é, né? O duro é que tem gente ainda que não tem real noção do tamanho que é o negócio, né, cara? Coloca aí, quantos campos de futebol a Amazônia tem? Não, nem precisa. Aí a galera tem noção. Se você não faz ideia, entra lá no Google, põe no Google Maps, aí você volta o zoom, que vai estar na tua cidade, volta o zoom e vê só o tamanho do negócio, bota no formato de satélite e vê só, cara, o tamanho que é o negócio. Daí você vai ver do que a gente tá falando. É uma coisa inacreditável e detalhe que já foi muito desmatada, né? Imagina como era 500 anos atrás, antes da chegada dos nossos irmãos portugueses. Agora eu achei uma coisa. Gente, só de área desmatada em 2019, certo? 199 mil campos de futebol. É um absurdo, né, cara? Não, e você consegue ver, igual o Flávio falou, né? Que o Pará é o estado mais desmatado, né? É o campeão, então, né? Faz assim, ó. Vocês vão abrir o Google. Agora segue a dica, hein, ó. Vocês vão abrir o Google Maps, né? Que eu tô aqui agora, então eu tô fazendo um negócio junto aí. Aí vocês vão voltar, vai aparecer o nome do Brasil tá bem embaixo do estado do Pará. Vocês vão colocar o zoom, ó, bem no L do Brasil e vai ampliando o zoom. Vocês vão ver uma área desmatada, tipo, gigantesca, tá ligado? E, tipo, gigantesca mesmo quando vocês aumentarem o zoom. Quando vocês voltarem, você nem enxerga o bagulho de cima. Então, pra você ter noção do tamanho que é a floresta amazônica. Uhum. Desmatamento de tamanho de cidades, assim, né, cara? Quantos mil campos de futebol você falou, Ribas? 100 mil? Quase 200 mil campos de futebol. Só em 2019. um ano.
Só em 2019. É uma loucura, né, cara? E aí Essa que tá, ela tá chegando num ponto que pode ser irreversível, né? O desmatamento. Não, e você olha também, seguindo aqui, você vê as áreas desmatadas, é bem, tipo, próximo a... Fala assim, meio... Né, não assim, mas bem próximo à civilização, saca? Bem próximo onde tem as cidades. Você for lá pro meio da Amazônia, cara, não tem. Tipo, você olha e fala, mano, é gigante, como é que vai fiscalizar? Porque a parte desmatada é na borda mesmo. Não tem como o pessoal desmatar lá no meio, agora, né? Pois é. Os caras se perdem lá. É mais difícil, né? Sim. Não deve ter nem trilha, tá ligado? Não mesmo. A ideia da Transamazônica foi exatamente isso, né? De tentar... Pior que do jeito que tá, não ia dar certo. Que bom que não asfaltaram tudo lá, porque senão ia facilitar demais para o pessoal entrar e sair da mata tão fácil, né? Pois é, rotas de fuga. Né? Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Bom, vamos então para Caatinga, né? Achava engraçado que passava no Globo Repórter, tinha um cara lá, não era o Chapelin, era um outro repórter que ele botava uns 4A, assim, Caatinga. Bom, a Caatinga, ela fica quase que inteiramente localizada no Nordeste, né? Ela só pega uma beirinha ali, um pedaço do estado de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, e ela está localizada em 9 estados e, como pega esse pedaço ali de Minas Gerais, 2 regiões, né? Então os estados são Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Ainda bem que você falou, cara, porque os estados do Nordeste são os únicos que eu não sei pela sigla, mano. Tô louco, sério? Sério, eu me confundo com todos, tá ligado? Paraíba com Pernambuco. Aí dá pra confundir mesmo, porque os dois têm PB, né? Então. Confunde Sergipe com Ceará. Nossa, aí é mano. Mas vamos lá. É isso aí, né? Fala aí, Ibas. 70% do Nordeste, né, cara? Caatinga pra caramba lá em cima. Tirando ali perto da orla, né? Do litoral. Exato. Pois é um bioma que, 70% é a maior parte de longe ali da região Nordeste, né? Interessante dizer o que significa Caatinga, né? Que o nome vem do Tupi-Guarani, significa mata branca, e esse nome vem por causa da cor da vegetação no período de seca, né? É um lugar ali... acho que dos biomas aqui no Brasil é o mais próximo que a gente tem de um deserto, né? Sim. Até mesmo a fauna e a flora, assim, lembra um pouquinho o deserto, né? É muito associado, né, a Caatinga, aquele Nordeste que o pessoal vê, da galera passando fome, que tem a literatura em cima disso, né? Então, sim, é nessa região aí que é bem característica dessas obras, né? Tem as histórias de cordel, né? Tudo. Exatamente. Isso. O sertão nordestino, né? Vidas secas. Vidas secas, exato. E, bom, é legal você tocar nesse ponto aí da literatura, porque tem uma literatura muito rica, né? Tanto sobre o Nordeste quanto envolvendo a Caatinga também, né? É um ponto interessante mesmo de ser mencionado, né? E aí, assim, comentei que ele lembra o deserto, né? Porque ele tem um clima semiárido, né? E mesmo a vegetação lembra um pouco do deserto, assim, que a gente vê nos filmes, na TV e tal, documentários, né? Porque aquela vegetação tem muito arbusto, uma vegetação rasteira, assim, árvores com poucas folhas, né? E tem também aquelas cactáceos, né? Que são os cactos, né? Que tem mandacaru, facheiro, que são espécies vegetais que armazenam bastante água justamente porque é um lugar que chove muito pouco, né? O índice pluviométrico de lá é tipo de 800, mas normalmente é 200 em período de seca, que é até grande lá por ser muito quente. E fazendo base de comparação, a Amazônia é 2.300 milímetros por ano, assim. Então é muito maior, assim, poderia ser até 10 vezes mais do que lá na Caatinga, né, em relação à chuva. Exatamente. Esse é um ponto importante de ser mencionado mesmo. Muito diferente, né? Enquanto um lugar é extremamente úmido, né? No outro é extremamente seco, né?
passa longos períodos sem chuva e tal, mas tanto a vegetação quanto os animais acabam se adaptando bastante a esse clima. É óbvio, né? Aí é a seleção natural, né? Uhum. Sim. Evolução. A evolução, É exato. a coevolução também. Né? Perfeito. A Caatinga é maravilhosa, né, velho? Você vê como ela é adaptada também ao clima. Nossa senhora, é uma coisa linda. Cara, é incrível, porque é um bioma que parece que não tem nada, né? Mas como as espécies sobrevivem ali, né? E como o Ribas comentou, uma coevolução, né, dos animais com a vegetação, é um negócio muito interessante. Tem a questão das plantas perderem as folhas no período de seca para não ter perda de água armazenada, e como comentei dos cactos, tem algumas plantas que elas desenvolvem espinhos no lugar das folhas, né? As folhas são modificadas em espinhos, né? Também para isso, para evitar a perda de água e até para evitar que animais se alimentem delas, né? Sim. O tipo de planta também, ela é muito adaptada a sol direto, a baixa umidade, né? Então, além de ter todas essas adaptações de planta, de folha, né, para espinho, entre outras coisas, também as raízes delas são bem adaptadas para isso. E outra coisa legal, tipo, a seca ela é essencial para ter a caatinga, né? Por exemplo, esse período de seca ele é importante, por exemplo, para ressecar o tegumento das sementes para poder germinar, entendeu? Então, isso que é legal. Falar, mas só a seca é importante para tudo. Tem o período de seca e de chuva na caatinga, é para isso, né? Um dos exemplos, por exemplo, né? Essa coevolução que o Ribas comentou, né? Sim. Se for ver, né, a gente fala que é bem parecido com o deserto, né? Mas querendo ou não, a Caatinga até está passando por uma certa desertificação, mas aí não é culpa do bioma, né? Nem do clima. Tem um pouco de culpa do manejo inadequado do solo também, né? Um desmatamento ali. Então, por mais que pareça meio ralo, né? De planta, de coisa ali meio arbustiva e tal, mesmo assim o manejo inadequado vai estragando aquele solo que ele é propício, que nem o Aron comentou, para essas plantas se fixarem ali, sobreviverem e tal, né? Então, também a gente entende que o nosso comportamento de manejo do solo, mesmo na Caatinga, está atrapalhando o bioma ali, né? Exato, perfeitamente. E aí também, claro que a Caatinga tem uma biodiversidade bacana, né? E a gente pode citar animais bastante conhecidos que estão em ameaça de extinção, aí alguns muito ameaçados, como é o caso da ararinha azul, né? E também tem o tatu canastra, tamanduá-bandeira, onça parda também vive por lá, vive em vários biomas aí, né? Veado catingueiro e o lobo-guará, que a gente vê até aqui na cidade de São Carlos, né? Também é outro animal que vive em diferentes biomas aí. Acho que aves tem muito, né, na Caatinga, assim, talvez do grupo de animais que mais existam, assim, de vertebrados, né? Sim. E uma coisa que o pessoal fala também de Caatinga, é tudo deserto, não sei o que, ó. Eu tô nas dicas culturais hoje, né? Todo mundo hoje em dia deve conhecer quem que é aquele louco daquele canal lá do Tiringa, né? Não sei se você já viu aquele cara. Eles são de Serra Talhada. Serra Talhada tem em Pernambuco, certo? Uhum. E lá é onde fica, apesar de que em Pernambuco tem um pouquinho de Mata Atlântica ainda, mas Serra Talhada fica bem no meio da Caatinga. E você vê os vídeos dos caras tudo, você vê como que são as matas lá, na mata lá. Não é deserto, você vê que é bem legal, parece até um pouco de cerrado, né? Um pouquinho de Mata Atlântica. Então não é tudo que é aquele trecho só de deserto mesmo que você olha, né? De sertão, né? De sertão, né? Então não é só isso não. O pessoal que vê os vídeos fala, mas aquilo lá é Caatinga, entendeu? Pois é. Exatamente. E você pegou num ponto importante, Aron, que é aquela questão até do quanto que a gente conhece, né? Uma região do nosso próprio país. É a questão visual mesmo. Mas a Caatinga, você vê o vídeo do cara, que lá é Caatinga. O Pernambuco tá no meio da Caatinga, cara. Exato. E o Ribas comentou aí do uso inadequado do solo, também tem desmatamento por lá, né? Não tem nenhum bioma livre de desmatamento no Brasil, infelizmente, né? Aliás, acho que no mundo inteiro, né? Mas a Caatinga, ela tem hoje aproximadamente 50% da sua área original desmatada, né? E um ponto interessante também, e talvez triste, é que muitas espécies de animais são endêmicas da Caatinga, né? Então, se o bioma desaparecer, esses animais desaparecem junto, né? Não vai ter como o bicho se adaptar
a Mata Atlântica, migrar e tal, você perde habitat e você, consequentemente, perde fauna, né? Uma coisa bem legal que você comentou, né, que você falou da espécie endêmica, como a gente está fazendo uma coisa meio Enem também hoje, é interessante pensar aqui, por exemplo, você comentou do lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie que está em outros biomas, ele consegue se adaptar, né, ir para outro lugar, qualquer coisa, se precisar. Em espécies endêmicas, elas são mais específicas, né, elas não são tão generalistas. E aí, nesse caso, elas só sobrevivem ali realmente da caatinga. Elas evoluíram muito próximos junto com a caatinga, né? Então, realmente, é bem complicado você desmatar, estragar, porque não vai mais ter um monte de outras espécies, né? Tanto de animais quanto de plantas também. A gente pode pensar assim um exemplo rápido, como existem tantas aves diferentes com bicos diferentes e tal, né? Quer dizer, cada ave é adaptada, existem bicos diferentes porque são adaptações para alimentações diferentes, né? Tem um animal que caça, tem um animal que come planta, que come fruta, etc, né? Então tem essa coevolução, né? Uma espécie sempre depende da outra e tal. Então se você desaparecer com uma espécie de flora, de vegetação aí, com certeza isso vai ter uma consequência para a fauna, né? E dependendo se é um bicho muito especialista ali, ele pode desaparecer com o sumiço de uma fruta ou mesmo de um pedaço do habitat ali e tal. É como você comentou, tipo, é o conceito de ecossistema, né? A gente tá falando de bioma, mas bioma nada mais é do que um ecossistema ali que tem um certo equilíbrio, né? A gente não pode chamar que é equilibrado, mas ele tem certo equilíbrio de mutável, assim, mas que realmente, tipo, existem espécies que se você tirar desse sistema, você rui o sistema todo. Exatamente. Bom, vamos partir pro próximo? Falar do nosso cerrado, grande cerrado. Exato, como o Aron comentou no começo aí, né? Bioma mais legal do Brasil. É o mais da hora. É uma questão de preferência, mas eu gosto bastante do Cerrado também, até porque tá próximo aqui da gente, tem São Carlos e tal, né? Mas é um bioma muito legal mesmo, né? Eu gosto bastante e também, infelizmente, é um bioma que sofre bastante também, né? Mas vamos falar onde que existe, onde que ele ocorre. O Cerrado, pra mim, que o Flávio já falou, né? Já falei lá no começo, pra mim é o bioma mais da hora que tem, né? Pra começar, porque ele é conhecido como savana brasileira, ele só não tem girafa, mas ele é conhecido como a savana brasileira, é o segundo maior bioma da América do Sul e do Brasil, então ele só perde pra Amazônia, tá? Ele tem 200 milhões de quilômetros quadrados, e é o segundo bioma mais ameaçado do Brasil também, então é bem preocupante isso, né? Tem pessoas que falam que não é bem um bioma, né? O Rivas estava comentando também, porque ele é meio que um bioma de transição, né? Entre a Amazônia, Mata Atlântica, então ele mistura tudo, né? Por isso que o pessoal, tem gente que não considera, mas não vai na deles não, o Cerrado é um bioma e é bem da hora. Não vai na deles o caramba, mano. É estudado que o Cerrado não é mais um bioma. Mas é que o conceito de bioma, né, mano? Conceito de bioma puro ali, o Cerrado já não pode entrar nesse conceito. Porque ele é uma mistura de tudo, né? Ele não tem umas características só, sabe? Ele tem várias. Então, realmente. Mas fala aí, em quais estados que ele tá, mano? Então, o Cerrado, ele abrange Maranhão, Tocantins, um pedaço lá da Bahia, praticamente metade de Minas Gerais, uma boa parte de São Paulo, Goiás praticamente inteiro também, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então é gigantesco também. E Piauí, esqueci do Piauí. Pois é, então são 11 estados, né, mais o Distrito Federal, e 5 regiões, ou seja, o Cerrado é o único bioma que abrange todas as regiões do país. Nem que seja só um pouquinho, pega um pedacinho pequeno ali, mas é o único bioma que pega todas as regiões. A pessoa fala, não, mas não pega o Sul. Pega sim, pega o Paraná. O mindinho ali do Paraná, mas pega. Não, e tem 1% já tá pegando. E no norte também, né? Um pedacico ali de Rondônia, né?
Bom, e por que que o Cerrado é tão legal, assim, é o preferido do Aron e talvez o meu também? Então, ele é meu preferido porque ele pega tudo, cara. Ele é uma mistura de tudo. Não tem coisa mais da hora que isso, velho. Então você tá lá no Cerrado, mas pô, tô na Mata Atlântica, pô, tô na Amazônia, tô na Caatinga, tem tudo lá, velho. É lindo. Mas tem uma coisa também, cara. Como nós estamos no estado de São Paulo, querendo ou não, o Cerrado faz parte até da nossa cultura aqui, mano. Pô, o tempo todo a gente tá vendo Cerrado, tá ali perto. Tem alguma coisa que envolve o Cerrado. A gente faz coleta no Cerrado, né? A gente vai acampar no Cerrado, né? Exatamente. Mas tem uma coisa, ele é o bioma mais subestimado de todos. Porque ele é mais atacado, mas ele também é subestimado pra caramba. Porque é um dos mais importantes que a gente tem possível, assim. Por que será, né? O pessoal fala, aquelas árvores baixinhas, feias. Vocês não sabem pra como que é importante essas árvores, irmão. Pois é, como vocês comentaram que é uma savana, né? É a savana mais rica em biodiversidade do mundo, né? Sim. Aí outro ponto importante é que ela está localizada sobre 3 grandes bacias hidrográficas, né? Que é o Tocantins, Araguaia, São Francisco e o Prata, né? A bacia hidrográfica. E existem estudiosos que atribuem a isso a grande diversidade do Cerrado e o tamanho dele também, por ele ter se espalhado tanto assim e tal, por ele estar localizado sobre essas grandes bacias hidrográficas aí. É um local de recarga, né, do aquífero, né, Ribas? Exatamente. Não, é uma coisa legal que você falou, porque ela realmente é responsável por isso, né? Porque a gente brinca, o Arão falou das árvores baixas, né, meio retorcidas, meio feias, assim, que o pessoal chama de feio. Eu acho lindo, mas tamo aí. Mas depois o pessoal não entende que é uma floresta ao contrário. As árvores, a parte que a gente vê na superfície, ela é baixinha. Só que as raízes, elas são extremamente fundas e ramificadas. Isso ajuda demais a recarga, né? A área de recarga, que nem o Flávio comentou, das chuvas e tudo mais para os aquíferos. Isso ajuda demais, tanto o clima da região, né? E também essa recarga aí dos aquíferos que são tão importantes para manutenção da vida, assim, né? De qualquer forma. É bem legal. Pois é, cara, é um bioma muito importante ali, com a questão da biodiversidade, com a questão do aquífero, das bacias hidrográficas e tal. E falando um pouquinho sobre algumas características ali, é um clima tropical sazonal, né? Quente, períodos chuvosos, de seca, né? E como eles já comentaram aí, né? A vegetação semelhante à de savana, com árvores baixas, folhas grossas, troncos retorcidos e recobertos por uma cortiça grossa. Por que isso, Ribas? Cara, o Cerrado é tão legal que, além disso, por que as árvores são todas assim, meio retorcidas e tudo mais? O Cerrado e o fogo, ele tem basicamente eles têm uma sinergia, assim, sabe? Eles trabalham juntos porque o Cerrado sem fogo não seria o Cerrado, do jeito que é. E nem os animais do Cerrado também. Porque se for pensar, as árvores e os animais, eles foram adaptados para esse clima mais seco, esse clima que pega fogo muito fácil no Cerrado. Então as árvores têm essa cortiça grossa para poder sobreviver e por causa dessas raízes, os animais eles ficam intocados e eles se intocam ali, esperam o fogo passar e depois eles saem fora. E por causa dessa parte que o fogo passa, né, ele ajuda até a fertilizar mesmo. Tipo, o solo ele parece até mais rico depois que o fogo passa porque ele parece que tem uma regeneração daquele espaço, né? E aí nascem outras espécies. As sementes, elas germinam por causa do fogo, porque se não tivesse o fogo elas iriam ficar ali sem germinar, porque elas têm casca grossa e tudo mais. E sem contar uma outra coisa, que é um problema que o Cerrado enfrenta, né? O mundo inteiro enfrenta isso, mas o Cerrado no Brasil enfrenta pra caramba, que é o problema de algumas gramíneas, que a gente já comentou até, vou até passar meio rápido, mas é importante falar, que é o problema da braquiária, que é uma espécie de gramínea, né, um conjunto de espécies de gramíneas, que ela é invasora, né, ela veio de regiões ali da África. O grande problema é que as gramíneas nativas do Cerrado, elas queimam também, né, elas queimam tudo mais, só que elas germinam depois tranquilamente, elas continuam. E as braquiárias, elas também queimam, só que o problema é que a temperatura que as braquiárias queimam, ela queima muito mais quente, né? Temperatura muito mais elevada do que as gramíneas naturais. E o que acontece? Por causa disso,
o solo fica tão quente que os animais e outras plantas iriam germinar, elas acabam morrendo por causa disso. Porque a temperatura é muito acima do que eles podem suportar, né? Por causa da evolução, coevolução junto com esse fogo e essas outras plantas que queimariam numa temperatura mais tranquila, vamos dizer. Pois é, e como você comentou, que não existe um equilíbrio perfeito, mas existe algo mais ou menos próximo disso, né? E foi uma coisa que a gente já comentou em outros episódios também, nessa questão do fogo no cerrado, que o fogo e o cerrado coevoluíram e tal, mas a gente está falando do fogo natural, né? Não é aquele fogo criminoso colocado para abrir pasto, né? Ou para abrir plantação de monoculturas, etc, né? Então, assim, quando é uma coisa natural, o fogo não se alastra tanto, assim, né? Agora, o criminoso não, ele acaba trazendo mais prejuízo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que um fogo ajuda a germinar, a fertilizar o solo, quando é em excesso, ele começa a criar erosões, começa a enfraquecer o solo, depois de insistentes queimadas ali, começa a não nascer mais nada, né? Exatamente. Inclusive, algumas áreas de conservação, né, que tem volta do cerrado, ou até mesmo a área que tem o cerrado ali, elas fazem um acero, né, elas cortam uma certa parte da grama ali, faz uma borda e põe fogo para proteger mesmo. Porque aí elas tiram aquela borda que teria uma braquiária, teria outras espécies que o fogo poderia pular para dentro do cerrado ou para fora também, né? Dependendo de como for. E tem algumas pessoas que fazem manejo do cerrado colocando fogo controlado, mas para poder manter esse ambiente bom, né? E rico em biodiversidade e funcionando bem. De outra forma, não teria como, né? Porque já está mais degradado algumas áreas, ou porque tem essas espécies invasoras. Então, quando você vê uma pessoa que deveria estar tomando conta, né, da área ali, colocando fogo e tal, você fala assim, mas por que você está colocando fogo? É criminoso? Não, às vezes ele está só manejando da forma controlada ali. Mas o que o Flávio está falando é a galera que vai fazer pecuária e tudo mais e taca fogo sem nem pensar, né, indiscriminadamente. Ou quem tá passando na rodovia, assim, tá fumando, joga bituca de cigarro pra fora, você acha que isso aí não queima, mas aí queima demais, tá ligado? Exatamente. Então, e você também comentou sobre a biodiversidade, né, e como é um bioma com muita biodiversidade, ele acaba sendo um bioma que também sofre perda de biodiversidade por causa do tráfico de animais, né, acontece muito ali, é um dos biomas que mais sofre com isso. E dentre os animais que a gente pode mencionar ali, que são símbolos do cerrado, a gente pode citar anta, jiboia, cascavel, né, várias serpentes lá, seriema, urubu-rei, nosso apolinário aí, nosso mascote, né? Arara, tucano, veado-mateiro, tamanduá-bandeira também existe no cerrado, tamanduá-mirim, onça parda, que volta e meia a gente vê num jornal, noticiário aí, andando nas cidades aí, às vezes até invadindo umas casas e tal, né, porque fica muito próximo aqui, né, o cerrado aqui da região, as cidades acabam ficando bem perto ali das áreas naturais, né. Exatamente, mano. E se for ver até o próprio lobo-guará, né, que a gente, só reiterando, não é um lobo mesmo, mas é um canídeo, bem bonzinho por sinal, ele tem até as espécies de lobeira, que são plantas que tem um fruto que o lobo vai lá e come, né? Ele gosta de comer aquele fruto. O ser humano pode comer, mas não é muito gostoso, não. É ruim, mano? Cara, é meio amargo, não sei. Eu comi um pouco lá, achei meio estranho. Tipo, não recomendaria como iguaria. Mas o lobo adora, cara. Pra ele é assim, tanto que chama lobeira por causa disso. Tá, É a fruta do lobo, né? Fruta do lobo, exatamente. E é bem legal, assim, né? Pensar que o cerrado, por mais que ele pareça meio árido, meio retorcido, a galera acha meio feio, ele tem uma biodiversidade imensa e uma importância, assim, pro Brasil, uma das maiores possíveis, né? Muito legal isso. Exato. E a flora também, além da fauna, também é bastante rica, né? Bastante extensa, existem mais ou menos 10 mil espécies no Cerrado. O Maurão já mencionou, é um bioma que abrange as 5 regiões, pega vários estados aí, né? Então tem muitas espécies. Tem esse lance de ser uma área de transição. O Cerrado aqui é de um jeito, num outro estado é um pouco diferente e tal. Mas é tudo Cerrado, embora
tem esse lance aí de não ser mais considerado um bioma só e tal, né? E aí, assim, pelo território nacional, ele hoje conserva somente 20% da sua área original, né? Ele sofre muitos impactos pela agricultura, pela urbanização, existem aquelas pequenas centrais hidrelétricas que, ok, tem impacto menor do que uma grande hidrelétrica, mas também tem um impacto, né? E a transformação de área natural em pasto, plantações e esse fogo criminoso aí que também tem essa finalidade às vezes, né? É uma coisa muito louca, né? Tipo, querendo ou não, a gente tem... O porquê que o Cerrado, né? Tipo, brincando com o Aron, né? Que ele falou que é bioma, mas, tipo, de qualquer forma, porque ele é tão grande e também porque ele tem essa característica, ele sai, visualmente falando, ele sai de um gramadão sujo, que a gente chama, né? Cerrado limpo e sujo, que é, tipo... que tem uns arbustos, umas coisas assim, até umas outras plantas um pouco mais... começa a ficar mais denso, assim, em alguns lugares, até o cerradão, que parece que é bem denso, assim, tem bastante planta um pouco mais alta, mais ou menos uns 2 metros, até matas de galeria, que aí já entra mais próximo de Mata Atlântica mesmo, próximos em áreas de mata ciliar. Então é muito legal essa transição de ver que tudo isso é cerrado e uma coisa vai se transformando na outra, né? E é bem legal, assim, você conhecer o Cerrado pessoalmente e ver essas áreas diferentes. Eu recomendo bastante. E Aron, acho que não é o único que favorito, não, mano. Tipo, ele é muito, muito da hora, o Cerrado. Cerrado é maravilhoso. Saudades numa coleta no Cerrado. Saudade. Não, mas é bem legal mesmo observar essas áreas de transições e tal, ver essa mudança de vegetação e tal, é bem bacana mesmo. E o Cerrado é o melhor bioma para você fazer isso, né? Porque ele está em contato com quase todos os biomas do Brasil, menos o Pampa, né? Que está mais isolado ali. Bom, galera, esse episódio chega ao fim por aqui. Você ouviu durante as transições entre os biomas músicas características de cada região e eu gostaria de citá-las aqui para quem tivesse interessado. As músicas foram Cano Cano, da tribo amazônica Yawanawá, e antes de falarmos da Caatinga teve a música Carcará, que eu gosto muito, na versão interpretada pelo pernambucano Otto, e por fim a música Sons do Cerrado, do Capitão de Bigode Sabino Reis. A gente gostaria inclusive de agradecer aos intérpretes dessas canções em vídeos que a gente encontrou no YouTube. E como dito no início do episódio, nós dividimos essa conversa sobre biomas em 2 partes e a parte 2 sai daqui a 2 quartas-feiras. Então, mais uma vez, muito obrigado para você que sobreviveu até aqui e até a próxima. Valeu!